Boa tarde, Pedro, companheiros. O favorito é o Flamengo, o cenário é o Flamengo atacando, o Corinthians se defendendo e tentando um contra-ataque, uma jogada eventual ou outra para fazer no gol, se fechar mais ainda. Se estiver perdendo por 1-0, não vai sair, vai continuar jogando com cautela, não vai se precipitar para não correr o risco de tomar um segundo gol. Acho que esse é o cenário mais provável, né? Até porque o Corinthians não tem vitória fora de casa na Copa do Brasil, né? A verdade, não é para as palavras, assim, a verdade é que, né, você vê que mexeu tanto com família, a oportunidade, o João Gomes está com sua família. Depois do jogo postou, né? Eu achei depois vendo os lances, nada do jogo assim, né? Nada com o Nilson lá, é uma coisa muito rápida, a gente não tem um replay quando a gente está ao vivo no estádio. E eu vendo depois, foi mais meio pressão do banco do Corinthians, para tirar ele do jogo, né? O pessoal sabe, o árbitro sabe também que está pendurado, e a própria comissão técnica também, né? Do Corinthians sabia. Quando viu que foi o João Gomes, foi para cima. Lamento e um atleta promissor não poder fazer parte de uma final dentro do Maracanã, na sua praia, né? Fala, nação, saudações rubro-negra. Nação, é hoje o jogaço entre Flamengo e Corinthians, nação, é hoje. Então vamos bora aqui, né, reagir ao que os comentaristas da Jovem Pan Esporte falaram sobre esse jogo que vai acontecer hoje, né? Eu tô ansioso para que o Vampeta e o Mauro César Pereira, né, ansioso e curioso, o que esses dois, um corintiano e outro flamenguista, vão falar sobre esse jogaço. Então vamos embora aqui, reagir comigo aqui, nação. Tamo junto, é nóis aí. Vai deixando aquele like aí para ajudar o canal do amigo aí, né? Tamo junto, nação. Se inscreve no canal, se você não quiser perder nenhum vídeo do nosso Flamengo. E outra coisa, eu queria dar aqui os créditos e direitos autorais, né, ao canal Jovem Pan Esporte. Vou deixar o link na descrição do vídeo, né, como créditos e direitos autorais para ao canal Jovem Pan Esporte do programa Bate Pronto. Então é isso, nação. Vambora aqui reagir rapidinho e antes do vídeo começar, né, aqui nos comentários, deixa seu palpite do jogo. Beleza? Tamo junto, nação, e é isso aí. Vambora. E aí, velho Vamp, o que nos aguarda hoje no Maracanã, Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Vamp, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Piperno, Mauro, professor Vanderlei, boa tarde a todos, né? Chegou a grande decisão, né? Já teve aí a semana passada, na quarta-feira passada, né, aqui em São Paulo, no estádio do Corinthians, nos domínios corintianos, no hospício, né, que nem o pessoal fala, né? Um jogo que o professor sempre fala aqui ao lado que tem que sair sempre vivo para o segundo jogo, né? É uma festa bonita, recorde de público, uma renda quase chegando à casa dos 5 milhões, coisa que hoje no Maracanã vai bater, né, vai superar esse valor, né? O cenário todo propício para o Corinthians, diante da sua torcida, né? O Flamengo com uma carga de ingressos também ali compareceu, né? Os jogadores ali, jogadores importantes que também não tem no seu currículo o título da Copa do Brasil. Você vê que o Cássio não tem, né? Ganhou tudo com o Corinthians, Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Série B, ganhou tudo que se pode ganhar e não tem ainda no currículo, né? E é sempre um bom título. O Corinthians principalmente, né? Financeiramente, conta muito isso também. A gente estava fazendo os cálculos ontem aqui de quanto se ganha para chegar a uma final e ser campeão da Copa do Brasil, né? Para mim, tudo em aberto, o Flamengo leva favoritismo. Hoje é outro cenário, Flamengo em casa, com sua torcida, um time forte, e o Corinthians ali com jogadores também experientes, principalmente na cozinha do Corinthians, né? Jogadores acostumados a ganhar títulos, né? Mas eu acho que o quadrado do Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol, né? Esses quatro podem ser titular com qualquer um, né? Se tiver no dia deles, mas lá atrás tem Balbuena, Gil, Fábio Santos, Fagner, Cássio e Renato Augusto, que pode fazer a diferença. O Luiz Alberto jogando bem também, Roger Guedes, né? Então vamos ver se o jogo é melhor. Aqui no jogo aqui, o Gabigol falava, a gente gosta de jogar na arena pelo gramado. A gente sabe que o gramado da arena do Corinthians é um dos melhores do país. Coisa que não acontece com o Maracanã, com troca de gramado, tudo, né? Então a expectativa é muito grande. Muito grande. Mas é a casa do Flamengo, né? O Gabigol fala. O Gabigol fala que é o inferno, né? Então o inferno tá lá, com os seus demônios, os seus santos, tá todo mundo lá. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Rodrigo Viga e o Pilhado. Já me ligaram, então os dois lá. Caraca, para trazer informações e também participar desse bate-pronto com a gente, direto do palco da decisão de hoje. Mauro César, muito boa tarde para você. Dá para apontar alguém para esse Flamengo e Corinthians? Mauro, boa tarde. Boa tarde, Pedro, companheiros. O favorito é o Flamengo, o cenário é o Flamengo atacando, o Corinthians se defendendo e tentando um contra-ataque, uma jogada eventual ou outra para fazer no gol, se fechar mais ainda. Se estiver perdendo por 1-0, não vai sair, vai continuar jogando com cautela, não vai se precipitar para não correr o risco de tomar um segundo gol. Acho que esse é o cenário mais provável, né?
Até porque o Corinthians não tem vitória fora de casa na Copa do Brasil, né? Nem da Portuguesa do Rio conseguiu vencer. Não venceu a Portuguesa, perdeu para o Santos, tinha vencido em casa, perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético Goianiense, empatou com o Fluminense. Num jogo até que não merecia o empate, o Fluminense jogou melhor, mas conseguiu ceder o empate no final. Então o Corinthians hoje terá que fazer um jogo bem diferente do seu retrospecto. Não que seja possível, claro que não. Mas o retrospecto do Corinthians fora de casa, no Brasileiro não é bom, e na Copa do Brasil também não. Talvez seja até pior, né? A classificação sempre conseguida em casa, sendo que o jogo com a Portuguesa nem foi fora, foi, entre aspas, em casa, foi em Londrina, com toda a torcida a favor do Corinthians, né? A Portuguesa saiu do Rio de Janeiro e foi jogar lá no norte do Paraná, onde a torcida corintiana é muito numerosa, por questões econômicas na ocasião. Perdeu para o Atlético Goianiense por 2 gols, aí conseguiu virar o jogo aqui. Contra o Santos foi o contrário, já fez em São Paulo uma vantagem, mas foi derrotado na volta. E contra o Fluminense empatou e conseguiu vencer o jogo de volta. Então, acho que tudo isso coloca o Flamengo como favorito do confronto. Sempre lembrando que favoritismo não significa vitória garantida, obviamente, mas me parece muito claro esse cenário, até pelo que foi o jogo passado. A não ser que hoje aconteça alguma normalidade, alguém expulso no começo do jogo, alguma coisa diferente ocorra. Mas acho que a tendência é essa, o Corinthians mais defensivo, o Flamengo com a bola, jogando dentro do campo de ataque do Corinthians. E imagino que o Flamengo vá pressionar para fazer um gol rápido. Acho que vai fazer muita pressão no início do jogo para fazer um gol rápido, para já adquirir uma vantagem. Eu imagino isso. Ainda mais com a presença do Vidal, que embora tire ali do meio campo o dinamismo, a capacidade de recuperação de bola, interceptações, né, do João Gomes, ele acrescenta muito em qualidade, né? Qualidade na construção, no passe, na liderança técnica, né? Porque não dá para comparar. O João é muito bom jogador, mas as maiores deficiências dele estão justamente no meio para frente, que é onde o Vidal pode fazer muita diferença para o Flamengo. Mas em contrapartida, no momento que o Corinthians tiver a bola, ele vai enfrentar um Flamengo, em tese, um pouco mais vulnerável, né? Apesar da ótima atuação do Thiago Maia, que está na fase muito boa, que é o verdadeiro cara que faz a proteção da defesa, não é o João Gomes, o primeiro volante, o cara que protege o Rodinei, que cobre os zagueiros, que ajuda ali nas horas mais difíceis, é o Thiago Maia. E para você, Vanderlei Nogueira, essa decisão de Copa do Brasil, ficou tudo para o jogo de hoje, ficou tudo para o Maraca, Flamengo e Corinthians. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos os companheiros e a você que nos acompanha. O cenário apresentado pelo Vampeta e pelo Mauro César Pereira é perfeito. Eu só queria acrescentar dizendo que a primeira etapa da missão do Corinthians foi seguida, né? Saiu vivo de São Paulo. Era isso. Antes do jogo começar, o primeiro jogo aqui em São Paulo, o discurso correto era que o favorito era o Flamengo no primeiro jogo, o favorito era o Flamengo no segundo jogo, que vai acontecer daqui a pouquinho, e qualquer coisa diferente seria bom para o Corinthians se ele não perdesse. Ganhar, então, foguetório eterno, mas não perdeu. Sai vivo e o jogo está aberto, tem 90 minutos aí e pode acontecer uma pororoca, né? Lá no Rio de Janeiro. O mar invadiu o Rio. Quer dizer, pode acontecer isso, certo? Aliás, é muito interessante porque alguns estudos mostram que pororoca dura 90 minutos. É incrível, né? Então, é muita coincidência, eu lembrei disso agora. Mas, de qualquer maneira, eu queria dizer que o Corinthians chega vivo e vai jogar fechadinho, eu imagino. Acredita muito no Cássio, e nem poderia ser diferente, que é ótimo goleiro, excelente goleiro. Se chegar nas penalidades, o Corinthians chega mais vivo ainda nas penalidades. Então, esse aí agora, de quando em quando, vai tentar dar uma estilingadinha aí para dizer que está lá para isso, né? É esse o jogo que eu vejo. Qualquer coisa que não for assim, será uma estrondosa surpresa se o Corinthians jogar, tipo assim. Aliás, até eu acho que o Flamengo, do professor Dorival, gostaria mesmo que o Corinthians jogasse de peito aberto. Quer saber uma coisa? Nós somos o Corinthians e vamos jogar de peito aberto contra vocês. Eu acho que lá no vestiário eles devem estar torcendo para que o Corinthians faça isso, mas eu entendo que mais gelado, mais frio, o professor Vitor Pereira não esteja pensando dessa maneira. Pedro. Eu acho que o Corinthians teve uma leve evolução desde aquele jogo da Copa Libertadores, mas ainda assim o Flamengo ficou muito mais próximo do gol em Itaquera do que o Corinthians. Para você, Fábio Piperno, muito boa tarde. A sua visão sobre esse jogo decisivo da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, Piperno. Boa tarde, Pedro, Vampeta, Vanderlei, Mauro. Eu concordo com muita coisa do que foi dito aqui, e especialmente com o fato de que o Corinthians cumpriu sim o primeiro objetivo, que era sair vivo. Eu não imaginava outra atitude do Corinthians, mesmo jogando em casa, mesmo diante do seu torcedor, porque o Corinthians sabe que o adversário é melhor, tem mais bola que ele. Então, o Corinthians que adotou uma estratégia mais cautelosa. É claro que gostaria de ter vencido, mas é claro também que ele sabia que mesmo em casa não daria para enfrentar o adversário de peito aberto. E aí, eu acho duas coisas em relação a isso. A primeira, o Corinthians vai, de certa forma, tentar repetir no Maracanã o que fez, por exemplo, o Atlético Paranaense. E embora o Atlético Paranaense tenha permitido que o Flamengo finalizasse muito. E aí, acho que o Vitor Pereira, ele sabe que o time dele, defensivamente, ele tem melhores jogadores que o Atlético Paranaense. Então, em tese, ele tem um time que pode aguentar, enfim, esse bombardeio intenso sem permitir tanto. Ele sabe também que ele tem alguns bons jogadores à frente e, num lance isolado,
pode criar alguma chance para tentar definir o jogo. Em Itaquera, e o Mauro cita aqui o Thiago Maia, o Thiago Maia foi fundamental para que o Corinthians, em um lance isolado, não tivesse uma grande chance de fazer o primeiro gol, ainda no primeiro tempo, naquela arrancada do Yuri Alberto. Agora, eu acho que tem... E outra coisa, é um Corinthians também, e não vamos esquecer, e aí a gente está falando de um técnico português, a exemplo do Abel Ferreira. O ano passado o Abel Ferreira tinha uma estratégia mais ou menos parecida quando foi enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal da Copa do Brasil, sendo que é bem verdade que naquele momento o Palmeiras podia se beneficiar do gol qualificado, do gol fora de casa, foi o que de fato classificou o Palmeiras, mas o Corinthians também, ele pode, e eu acho que essa vai ser a estratégia, de tentar empurrar essa decisão para os pênaltis. A grande chance do Corinthians é essa. Não é no tempo normal do jogo jogado, porque aí de fato o Flamengo é melhor. Então, se fechar, para tentar arrastar a decisão para os pênaltis. Isso me parece uma coisa meio óbvia. Agora, deixando um pouco essas particularidades do jogo à parte, é também um confronto, um duelo com muita coisa que pode ter desdobramento. A gente já falou aqui outro dia do que pode ou não acontecer com o Dorival Júnior ao término dessa temporada. Alguns jogadores do Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro, nessa reta final, e claro que não só esse jogo, mas principalmente por conta da final de Libertadores, tentando consolidar o seu lugar na Copa do Mundo. Então, alguns jogadores do Flamengo brigando por posição, né? O Flamengo, por exemplo, eu acho o Ayrton Lucas um excelente jogador. Ele briga com, enfim, o Felipe Luiz, que hoje claramente tem a preferência. E no caso do Corinthians também, além de não ter um time de 1 a 11 totalmente definido, e aí eu acho que há algumas disputas em aberto no elenco, é também aquele jogo que, primeiro, você precisa dar grana para dar, de fato, uma justificativa para essa estratégia que o Corinthians montou de encher o time de jogadores caros. Rapidinho, desculpa te interromper. Vamos para o Maracanã. A dupla já está liberada. Rodrigo, Viga, Pilhado. Emoção a cada passo. Final da Copa do Brasil. E aí, Pilhado, e aí, Viga. Qual que é o clima aí no palco da decisão? Fala, Pedro. Boa tarde pra você, pra rapaziada toda da mesa. A gente já tá aqui em frente ao estádio do Maracanã, eu e o Pilhado, nosso popstar, né? O homem tira mais foto do que lambe-lambe na praça, rapaz. É impressionante o status do nosso querido Pilhado. Começou a garoar aqui, né? Dizem que chuva é sinônimo de bonança, só que hoje só pode ter um feliz. É um que vai usufruir e gozar dessa bonança. Ou Corinthians ou Flamengo. Eu tava ouvindo vocês falando aí, também tava tendo uma resenha prévia aqui com o Pilhado. A minha avaliação é a seguinte, que o Flamengo sempre foi favorito diante do Corinthians nessa decisão. Talvez agora esse gap tenha diminuído um pouco mais, porque eu entendo que o umbigo do time, ou seja, o ponto de equilíbrio do Flamengo está de fora, que é o João Gomes. João Gomes é o típico carregador de piano, só que é um carregador de piano, né, Pilhado? Que toca Chopin, que toca Mozart, toca com categoria, né? Então, não é qualquer carregador de piano, é o cara que dava ali o equilíbrio ao sistema defensivo junto com o Thiago Maia. Quando a gente pensa no Flamengo, pensa sempre em, vamos falar de Arrascaeta, de Everton Ribeiro, de Pedro, de Gabigol. Agora, eu acho que o grande mérito do Dorival Júnior foi ter entendido primeiro que o trabalho do Paulo Souza tinha que ter sido jogado no lixo, e assim foi feito. Em segundo lugar, respeitar características e posições dos jogadores. E em terceiro lugar, entender que o Flamengo só ia rodar, só ia funcionar com esse quarteto, com o Bruno Henrique ou sem Bruno Henrique, se tivesse apoio na marcação, com João Gomes e Thiago Maia. Dito tudo isso, acho que essa distância entre o Flamengo e o Corinthians ainda existe, porém, sem o João Gomes, que foi covardemente tirado dessa decisão, ela encurtou um pouco, não sei se você concorda comigo. Boa tarde, meu popstar estelar, o homem que tem pilha de plutônio e de urânio, nosso atômico Pilhado. Boa tarde, Viga. Boa tarde, Pedrinho. Arrebenta aí. Vamp, Mauro César, Vanderlei, Piperno. Bom, eu concordo com o Viga, né, sobre a importância do João Gomes. Só que eu tava falando com ele também que eu concordo com o Piperno. Porque eu acho que o Corinthians, ele não vai vir pro Maracanã pra jogar. Eu acho que o Corinthians vai vir se defender o máximo possível, vai tentar levar a disputa pros pênaltis. E eu também acho que o Thiago Maia tá jogando um bolão. Acho que o Thiago Maia também é esse cara hoje da marcação, de proteger mais a defesa. Concordo que o Flamengo perde muito fisicamente, principalmente com a saída do João Gomes. É um cara que está em todos os lados do campo. Agora, eu tendo a concordar com o Vamp. Eu acho que tendo o quarteto ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, o Flamengo é sim muito favorito. E ó, Pedro, você perguntou, né, sobre clima. Impressionante. Eu passei pela sede da Gávea hoje. A sede da Gávea é a sede social do Flamengo, onde o Flamengo treinava antes de ter o CT do Ninho do Urubu. Cara, uma multidão na porta da sede, todo mundo se concentrando ali, porque é muita gente de fora do Rio de Janeiro. É muita gente do Nordeste, São Paulo, Manaus. Eu desci, eu conversei com as pessoas. Então, é rubro-negro de todo lado do Brasil, né? Pra turminha que diz que é terceirizada, torcida terceirizada. A torcida do Flamengo veio de todo o Brasil para assistir esse jogo. Ontem eu estava jantando com a Lívia, com os amigos, uma turma de torcedores de Manaus, que vieram de Manaus só para ver o jogo. Então, realmente, o Rio de Janeiro hoje vai parar
para essa partida é o Flamengo, é contra o Corinthians, são as duas maiores torcidas do Brasil. E ó, Vampeta já me ligou hoje, tenso de perder R$1.000. Ele tá tenso, tá valendo R$1.000, ele tá com medo, ele tá nervoso, mas calma. Calma, que ainda não acabou. Fica, ele vai perder R$1.000 hoje? Ele vai perder 6 mil. Vai perder 6 mil, porque apostei 5 pau com o Vampeta. 5 pau. Hoje eu fui no all-in. Eu fui pra dentro. 5 pau, Vampeta. Tá dentro? Vai ou não vai? Ó, só lembrando, hein? Se eu ganhar essa aposta amanhã, eu vou chegar aí a caráter, hein, Vanderlei? Vai ter fantasia, hein? Rapaz, vocês estão voando mesmo, né? O teto de gasto de vocês não tem limite, não, né? Eu tenho, viu? E falando assim, 5 pra lá, 1.000 pra cá, o pessoal fica de olho lá, achando que eu tô voando. Mas meu teto de gasto dá pra competir com vocês dois. E eu vou te falar, o Tico tava tão indo bem o Tomada, né? Que o Ganabonde chama ele de Tomada, mas depois ele vai se perdendo. Aí fala de amor, fala que eu liguei pra ele. Eu falei com você, nem falei com você hoje. Falando agora aqui no programa. Por isso que isso? Que mágoa é essa? Por isso que o tempo tá nublado. E guarde seu dinheiro, tá gastando muito com jantar, viu, Tico? É muito amor. Não, é permuta. Fica tranquilo que é permuta. Que maravilha. E você também foi mencionado, hein, Vanderlei? Direito de resposta. É aquele negócio que o Vampeta me ensinou. Não mexa com as abelhinhas. Eu tô quieto aqui, só tô vendo. E só me deu vontade de fazer assim. Bater palminha, porque tá entusiasmante aí a dupla. Um completa o outro. E eu gostei muito de saber que tivemos mais um jantar romântico aos pés de Cristo Redentor. Outra pergunta, Vamp, outra pergunta pra você, levando a sério. Você que foi um dos grandes volantes da história do futebol brasileiro, e isso a gente tem que reconhecer, você foi foda mesmo. Orgulho de ser teu amigo. Agora, qual é o tamanho da falta do João Gomes hoje, na sua opinião, Vamp? A verdade, Pirado, para as palavras, assim, a verdade é que, né, você vê que mexeu tanto com família, a oportunidade, o João Gomes tá com sua família. Depois do jogo postou, né? Eu achei depois vendo os lances, nada do jogo assim, né? Nada com o Nilson lá, é uma coisa muito rápida, a gente não tem um replay quando a gente tá ao vivo no estádio. E eu vendo depois, foi mais meio pressão do banco do Corinthians, para tirar ele do jogo, né? O pessoal sabe, o árbitro sabe também que tá pendurado, e a própria comissão técnica também, né? Do Corinthians sabia. Quando viu que foi o João Gomes, foi pra cima. Lamento e um atleta promissor não poder fazer parte de uma final dentro do Maracanã, na sua praia, né? Faz falta, mas aí você tem o Vidal, um cara que ganhou tudo, jogou um jogador internacional, bicampeão de Copa América, Juventus, Barcelona, Bayern de Munique. O Vidal é um jogador extremamente rodado, vai suprir. Eu acho que perde um pouco de pegada, mas ganha um pouco de qualidade, chute de fora da área. Um jogador acostumado a grandes decisões, né? E a gente lamenta pelo João Gomes não estar. Em relação ao que o Viga perguntou, se foi eu que mandei lavar, se eu pudesse, eu era Moisés. Mandava com cajado, mandava abrir o Mar Vermelho e todo pro Maracanã. Aí você não precisava levar nem sal e nem água, já é tudo salgado. Tudo salgado, né? Moisés toca ali, sai dali. O que é mais próximo aí é o aterro, né, do Flamengo ali, do Botafogo, né? A água salgada é mais próxima ali, né? Não, tem a mangueira aqui atrás. Tem a mangueira aqui atrás. Tem o Erge aqui ao lado. Então. De água? Você tá falando de água? Água salgada. Deve ser alguma estação de água aqui da companhia. Não, mas tem que ser água salgada. Provavelmente o mais perto aqui é o aterro tá bom ali, a Baía do Guanabara. Tá bom. Você tá bem referenciado. Aí eu... Ô, Vampeta, eu só queria fazer... Pode falar, Viga. Eu só queria fazer uma colocação, porque eu acho que eu discordo de boa parte dos colegas, mas uma discordância, uma divergência salutar e saudável no seguinte aspecto. Acho que se o Corinthians for Corinthians hoje, tem grande chance de perder o título. Por que eu estou dizendo isso? Porque ali no segundo tempo do jogo em Itaquera, quando o Flamengo ligou o modo exterminador, o modo aniquilador, de 20 a 30, 32 minutos, martelou e por muito pouco não fez o gol. E se fizesse, a final já estava liquidada. Eu acho que se o Corinthians jogar encolhidinho, buscando o contra-ataque, jogar por 1 ou 2 bolas, o Flamengo vai ligar o modo exterminador, pressionado pela sua torcida desde o primeiro minuto. E é difícil você ter um jogo do Flamengo em que esse quarteto não consiga criar oportunidade e não consiga fazer gol. Então, é difícil, é complicado para qualquer time que seja segurar o Flamengo durante os 90 minutos. Então, se o Corinthians não der as espetadas dele, se o Corinthians não sair um pouco mais, e isso depende muito do desenvolvimento do excelente Renato Augusto, acho que a missão fica ainda um pouco mais complicada, viu, Pilhado? Eu concordo com você, Viga, mas também é muito complicado abrir espaço para esse Flamengo. É muito complicado você abrir o espaço. Agora, também acho que é preocupante a perda de gols excessiva desse time do Flamengo. O Flamengo já alguns jogos vem perdendo muitos gols, vem perdendo chances claras. Eu acho que é a hora do Flamengo definir. Porque também o Corinthians pode jogar por uma chance, achar essa chance, e é o que o Vampeta falou, Vanderlei, todo mundo fala. Eles têm o Cássio. O Cássio é um cara que decide na hora que precisa. Já decidiu lá.
provavelmente vai fazer uma bela atuação aqui de novo. Então o Flamengo precisa acertar a finalização. Mas eu tendo a concordar mais com o pessoal da mesa. Eu acho que o Corinthians vai ficar fechado. Eu vou até chamar aqui o Kaique, porque o Kaique vai falar sobre o Corinthians, né? Ele tá fazendo a cobertura do Corinthians, para deixar claro como esse Corinthians deve jogar hoje. Eu já vou dar a substituição aqui para ele. Ele entra aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Mas eu acho que o Corinthians, concordo com o pessoal, não vai arriscar. Vai arriscar muito pouco, jogar por uma bola parada. Eu acho que o Corinthians não vai incomodar o Flamengo, mas vai jogar por uma bola. Kaique, pode vir. Lembrando que nós temos 2 minutos seguinte, Kaique, para entrarmos na rádio, hein? Kaiquinho Silva está chegando aí com as informações do Coringão. 2 minutinhos para entrarmos na rádio, mas o Kaique pode tocar com as informações do Corinthians daí. Rapidinho, como é que vem o Corinthians? Vem encolhido, vem fechado ou vai dar as espetadas? Eu perguntei, né, Viga? Abraço pra você, pra todo mundo aí do Bate-Pronto, a bancada hoje recheada, né? E daqui a pouco eu vou dar meu palpite, eu tô com medo de ser jogado aqui de cima, viu, pessoal? Sendo sincero pra vocês. O Corinthians vem com Cássio no gol, Fagner na lateral direita, os dois experientes, Balbuena e também o Gil, e o Fábio Santos, o mais experiente desse elenco na lateral esquerda. Meio de campo, com a juventude, né, do Fausto Vera, a experiência. A experiência barra juventude também do Queiroz, que já é um jogador titular há um certo tempo, e o Renato Augusto, o maestro no meio de campo. No ataque, Adson de um lado, Roger Guedes do outro e Yuri Alberto. Por que eu tenho a certeza que o Adson será titular? Porque eu tive acesso à escalação que enfrentaria o time do Goiás. E o Gustavo Mosquito era titular naquele time. Giovani seria o centroavante titular. E os jogadores titulares que ficaram aqui em São Paulo, que não viajaram para o CT Joaquim Grava, foram justamente os 11 que iniciaram na última partida. Então a grande tendência é que o Vitor Pereira repita a escalação. Eu tô sentindo um cheiro, tô sentindo uma sensação aqui no Maracanã, viu, Viga? Uma sensação aqui no Maracanã de 1-1 e São Cássio nos pênaltis, porque o homem só falta ganhar esse título da Copa do Brasil. E o cara é tão fera que eu acho que o título vem hoje. César Pereira te colocando aí nessa roda, o nosso trio está à disposição lá no Maracanã, Mauro César Pereira. Pode bater papo aí com o nosso pilhado, com o Rodrigo Viga e também o Kaique Silva, que está lá com as informações do Coringão, Mauro. O Kaique estava falando da permanência do Adson no time, eu estava aqui conversando com o Vampeta acha que joga o Ramiro, né? Você acha, Kaique, que pode ser na última hora, ou até para despistar, né, ele tenha tirado o Adson, para parecer que ia jogar, ele, que eu falo do Vitor Pereira, e na última hora escalar o Ramiro para dar um pouco mais de consistência ali na marcação. Ele continua com jogadores que são rápidos o bastante para puxar o time para o ataque. O Roger Guedes e o Yuri Alberto têm condições de ser jogadores. Tanto que a única chance clara que teve o Corinthians no jogo, daquela Léo Pereirada, que ele furou de cabeça, errou o tempo de bola e o Yuri Alberto correu com a bola metade do gramado. Ele teve velocidade, ele chegou na frente, né? Mas aí o Davi Luiz toma o drible e vem a cobertura do Thiago Maia. Também, não tem o jogo do Goiás, ele estava de olho lá, eu mando Tatuapé ali, tem muitos conselheiros lá que ficam nos bares lá, falando que a chance de se o Thiago Maia... Não, se o Thiago... Não, João Gomes. Não, do Corinthians. Do Queiroz. O volante, o garoto. Fausto Vera. Não, me fugiu a cabeça. Não, o que... Oi. Ele tava machucado. Não, o Maicon. É que eu confundo muito o Maicon com o Thiago Maia, que é a mesma semelhança canhoto, assim. O Maicon se joga contra o Goiás, provavelmente seria titular hoje. Tinha isso também. O pessoal da comissão técnica estava falando. Já o Kaique Silva vai responder esse questionamento do Mauro César Pereira. A gente está ajeitando lá o nosso time no Maracanã. Passou um torcedor aqui cornetando o Vampeta, falando que não aguenta o Vamp, e passou outro torcedor dando aqui, né, aquela palavra, aquele carinho no velho Vamp, que gosta bastante do velho Vampeta. Então, os dois lados aqui representados nessa grande decisão de Copa do Brasil e também a secada, né, o secador ligado do torcedor do Vasco para cima do Flamengo. Hoje é Corinthians e Flamengo, decisão da Copa do Brasil. Vou devolver a palavra para o Fábio Piperno, interrompi o Piperno lá no programa, devolvo a palavra para você, Piperno. Só para concluir, primeiro que o Flamengo, ele pressiona, ele joga para cima de qualquer time do futebol brasileiro em qualquer estádio. O Corinthians sabe disso melhor do que eu. Segundo, o Corinthians sabe que a única chance dele é não deixar o Flamengo jogar. E é óbvio que o Corinthians vai jogar com essa outra possibilidade de definir os pênaltis. Se o Corinthians conseguir empurrar a decisão por pênaltis, ele vai ter alcançado o seu grande objetivo de jogo lá com bola rolando, porque ele sabe que não dá para enfrentar o Flamengo de peito aberto. É isso, nós estamos aqui trazendo as informações, também a melhor análise na Jovem Pan. Daqui a pouquinho nós vamos retornar para o estádio jornalista Mário Filho ou Maracanã com o pilhado Rodrigo Viga e o Kaique Silva. Já a gente volta lá com o nosso pilhado, mas já que a gente está aqui... Bom, então eu vou voltar lá para o Rio de Janeiro. Fala, pilhado. Ô, Pedro, eu acho que o Mauro fez uma pergunta pro Kaique, né? Sobre a escalação do Corinthians. Mas antes, eu queria fazer uma homenagem ao Mauro. O motoboy parou aqui embaixo do viaduto e mandar um abraço pro Mauro César, que ele estava escutando o Mauro César no celular. Filma ele aqui. Olha lá. Tá ele ali, ó. Quem que você tá escutando? Fala! Aí, ó, manda um... Qual é teu nome? Teu nome?
Jefferson Marinho mandando um abraço pro Mauro César, falando que tá escutando o Mauro César. Então, Maurão, olha aí, ó. Tá voando aqui no Maraca e tá aqui o Kaique. Ele é, inclusive, torcedor do Racing. Ele mandou um recado pro Mauro que o time deles ganhou do Lanús, se eu não me engano. Ele falou aí, torcedor do Racing também. Ah, eu não tinha entendido nada, porque eu não acompanho futebol argentino, né, Mauro? Ele falou que o time de vocês ganhou do Lanús. Eu não entendi nada. Mas tudo bem. Mas, ó, o Kaique tá disputando. Faz a pergunta pra ele aí, Maurão. Eu estava perguntando ao Kaique sobre... Ele acredita que o Adson começa jogando, né? E eu conversava aqui com o Vampeta da possibilidade de jogar o Ramiro. Até para dar um pouco mais de consistência ali no meio campo. E ainda teria jogadores, acho que rápidos, né? Para levar o time ao ataque, o Roger e o Yuri Alberto. Você acha que é possível ou você tem convicção, Kaique, de que vai de Adson mesmo, o Vitor Pereira? Ô, Mauro, primeiro abraço pra você, prazer demais estar falando com você, né, Mauro? Abraço pro pessoal aí da bancada também. Eu tenho a convicção de que ele vai com o Adson hoje, ele vai repetir a escalação, principalmente porque o Ramiro também seria um dos jogadores titulares contra o time do Goiás, né? Eu trouxe a escalação. Giovani seria o atacante no comando do ataque, Gustavo Mosquito seria um dos atacantes, o Vital do outro lado, né? 2 jogadores de velocidade. E no meio de campo, o Corinthians jogaria com o Cantídio e com o Ramiro também, a dupla de volantes. Então eu tenho a plena convicção de que vai com o Adson. Os jogadores que foram poupados nesses 11, eles entrem em campo. Ao longo da partida, o Ramiro pode ser uma opção, né, pro Vitor Pereira. É um jogador que caiu nas graças do Vitor Pereira. Ele gosta bastante do Ramiro. Mas começando entre os 11 jogadores, acho que ele não faria uma modificação na escalação, principalmente no meio de campo, porque se não der certo, né, o torcedor pode dizer que ele foi retranqueiro, jogou o time pra trás e também ele foi bastante martelado com a postura do time nos jogos fora de casa. Acredito que ele queira, lógico, ser um conservador no começo do jogo, mas sair pra cima, sair pro ataque com velocidade pra cima do Flamengo em algum momento da partida também. E lembrando que no primeiro jogo o Vitor Pereira tirou o Yuri Alberto, tirou o Renato Augusto, o Roger Guedes, né? Principalmente Renato Augusto e Roger Guedes, gerou muita reclamação, os dois, né? Essa dupla aí importante. Deu pra notar que eles queriam permanecer dentro de campo, né? E são jogadores, assim como diz o velho Vamp, são cobras criadas, né? Então, eu queria ouvir do Kaique Silva, será que o Vitor Pereira hoje tem a chance de repetir essas alterações? Eu acho um pouco mais difícil. Pelo segundo jogo consecutivo, praticamente, nessas 2 finais, eu acho complicado ele tirar, por exemplo, o Roger Guedes. O Vitor disse que eles tiveram uma conversa. O Roger Guedes, na zona mista, disse que eles não tinham conversado ainda. Que ele se sente um jogador decisivo, um jogador importante, né, pro time do Corinthians, por isso ele não gosta de ser substituído. Tem torcedor do Corinthians que gosta bastante dessa postura. É um cara que tem muita vontade de jogar sempre, um cara que tem muita vontade de ajudar. Eu tenho pitaco para isso. Sincero, honestamente, o Vampeta jogou bola. O cara olha pro Duqueiroz em campo, olha pro Adson em campo e sai. Enquanto esses caras ficam, sinceramente, honestamente, eu não tiraria o Roger Guedes nem se eu tivesse com a perna enfaixada. Ô Pedro, inclusive teve uma frase marcante, uma frase de efeito, né, do Vitor Pereira na coletiva, quando ele foi perguntado sobre essas mudanças, ele disse o seguinte: por tanto que eu goste do Renato Augusto e também do Roger Guedes, eu gosto do Corinthians e trabalho no time do Corinthians. Até por isso, eu tirei os 2 jogadores, porque eles não estavam correndo e agregando naquilo que eu imaginei que pudessem ajudar contra o time do Flamengo. Tem mais personagem aqui, ó, o Pilhado tá de volta. Passa o microfone pra ele. É todo mundo falando do Vampeta. O que você passou aqui e falou pra mim, fala exatamente o que você falou pra mim. O dinheiro que ele tirou da onde, ele tá perdendo pra quem? Pra você. Ô, Vampeta, um recadinho pra você. O dinheiro que tu tirou do Flamengo fingindo que tava jogando, Pilhado tá te tirando tudo. Eita! Tá mais ainda. Eita, velho Vamp! Tá aí, irmão. Eu tô te roubando. Eu tô te roubando. Verdade. Não, mas tem forra. Vamos ver hoje. Você jogou nos 2 lugares, né, Vamp? Você conhece bem aí, é claro, outra época, não, mas a atmosfera hoje, né, em volta a uma final, a primeira vez, uma final entre Corinthians e Palmeiras, ou Corinthians e Flamengo no Maracanã, com jogadores de qualidade. Por exemplo, assim, eu vejo, por exemplo, o Corinthians sem o Renato Augusto. Eu vejo uma lacuna, um buraco muito grande. Não dá pra tirar esse tipo de jogador, né, Vamp, hoje, por exemplo, como ele fez. Na decisão, eu acho que o Roger Guedes saiu certo mesmo. Né, concordo com o Viga, o Roger Guedes, eu não tiraria nem o Roger Guedes, nem o Renato Augusto. O Renato Augusto sai um pouco mais elegante, né, um jogador mais tranquilo. No jogo aqui em Itaquera, ninguém entendeu. Apesar de que quando tira os 2, o Corinthians tem um pouco mais de força. Esportes também pelas ondas do rádio, né, em toda a rede Jovem Pan News com o Bate Pronto. E aí, Mauro César, esse tema é bom porque eu acho que, de fato, existe incerteza nos 2 bancos. A gente não sabe qual será o técnico do Corinthians em 2023, nem o técnico do Flamengo em 2023, Mauro César. Eu acho que o Vitor Pereira vai depender também do que os agentes, os empresários que cuidam da carreira dele vão dizer para ele, né, com relação ao mercado internacional. Se ele tiver oportunidades interessantes lá fora, eu acho que ele não fica. Não é porque é o Corinthians. Se ele estivesse no Flamengo ou no Palmeiras, não seria, acho que é muito diferente. Ele é um técnico que tem a ambição de trabalhar na Inglaterra, sempre deixou isso muito claro. E isso depende muito de oportunidades, né? E nem sempre, não depende do que ele faz aqui. Esqueçam, o que ele faz aqui, pouco importa. Ninguém tá ligando. Ninguém liga pro futebol sul-americano, ninguém tá vendo lá na Europa, ninguém tá vendo.
dão a mínima. Então, uma ideia, o Bruno Lage foi demitido recentemente do Wolverhampton e ele foi parar no time da Premier League sem ter feito nada de tão especial. Ele foi um técnico interino num período lá no Benfica e tal, de repente, ele era o técnico do time B, né, do time Benfica B, ele sobe, tem um período curto e de repente foi parar na Inglaterra. Isso é o empresário que coloca. Aí fez um bom trabalho, dado o momento, depois caiu. Ele entrou depois que saiu no Espírito Santo, que foi pro Tottenham e não deu certo. Então, os técnicos portugueses ficam gravitando ali na órbita da Premier League, até da segunda divisão, como o Marco Silva estava na segunda divisão com o Fulham, subiu, agora está de volta à Premier League, já tinha treinado na primeira divisão. Então, um cara desse, se tem uma oportunidade, acho que ele não vai pensar duas vezes, pelo menos pelo perfil dele. Então, assim, para o Corinthians, se quiser ficar com ele, tem que torcer para não aparecer nada de tão interessante lá no mercado europeu para o Vitor Pereira. E é legítimo, né, que ele queira trabalhar lá, se ele de fato quiser. Mas eu imagino que ele não vai falar isso, né? Embora tenha até dito numa coletiva, né? Eu queria estar no Liverpool. Ele falou isso. Né? E por mais que ele tenha depois até, desculpa, foi mal, é lógico, nada demais ele querer estar no Liverpool, né? É um dos maiores times do mundo, é natural, ele é um técnico de futebol. O Rogério Ceni também acho que gostaria de estar no Liverpool, né? O Dorival também acho que gostaria. Quem que não gostaria? Vem cá, o Liverpool quer você. Não quero, o Klopp vai embora. Mais do que natural. No caso do Dorival é diferente. O Dorival é um técnico que ele pode abrir um grande mercado, que nunca existiu para ele, se ele ganhar os títulos, né? Rapidinho, a gente está voltando agora na TV Jovem Pan, já te devolvo a palavra. Agora sim, estamos de volta na TV Jovem Pan News, nesse dia decisivo para Corinthians, para Flamengo, Copa do Brasil, é hoje, mais tarde, no Maracanã. E eu tenho uma dica para você que acompanha aqui o Bate Pronto. Que tal curtir aquela... Bom, devolvendo aqui a palavra ao Mauro César Pereira, falando aqui dos técnicos, a incerteza nos dois bancos de Corinthians e Flamengo para a temporada 2023. A gente não sabe se o Vitor Pereira permanece no Corinthians e a gente não sabe se o Dorival Júnior fica na equipe do Flamengo. Mauro César. Então, eu estava dizendo, acho que depende muito dos resultados para o Dorival abrir ou não um mercado mais amplo. O mercado mais amplo para ele pode ser seleção, ou a permanência do Flamengo, né? Ele não era um técnico que se pensava em contratar, o Flamengo não pensava nele. Contratou numa emergência durante a temporada. Eles estão em patamares diferentes, né? O Vitor Pereira é um técnico com mais mercado, um técnico que pode ter oportunidades maiores. O Dorival, acho que o Flamengo já é muito mais do que ele poderia imaginar no começo da temporada. Não que ele não faça um trabalho legal. E se por acaso ele de fato for cogitado para a seleção, então aí algo... Acho que ele nunca nem sonhou, porque ele nunca foi cogitado para a seleção brasileira. E Fábio Piperno, que coisa, né? A gente pega aí o histórico, o currículo do Dorival Júnior, principalmente na pandemia, depois daquela demissão no Atlético Paranaense. Ele teve um período sabático, sem emprego, ficou fora do futebol. Retorna esse ano, dirigindo o Ceará, faz um bom trabalho. Depois passa a comandar a equipe do Flamengo e a mudança de Paulo Souza para Dorival Júnior é evidente, né? Na construção de jogadas da equipe, no futebol do Flamengo, que melhorou bastante. O Flamengo chega em duas decisões, Dorival já é candidato para a seleção brasileira para alguns, e se vencer essas duas finais, principalmente a final da Copa Libertadores, eu acho que já vira muito favorito, né, na busca da CBF aí por um novo comandante. Como é que você vê essa situação, Piperno? Se ele ganha a Copa Libertadores, eu acho que se abre sim um imenso mercado para ele. Ele vai ficar... Ele pode ser candidato a vários bons postos de trabalho que vão se abrir aqui pela América do Sul. Porque, veja, depois da Copa do Mundo e a Copa do Mundo nesse período, vai, obviamente, haver uma renovação no comando de muitos times, não só daqui, mas da Europa. Então, aqui na América do Sul, por exemplo, pode surgir um convite para, sei lá, dirigir uma seleção, um Paraguai da vida. Bom, o cara é campeão de Copa Libertadores pelo Flamengo, o time mais popular e rico do país, então é óbvio que ele vai ficar, né, ficar realmente, vai ganhar outro status que ele nunca teve na vida. Agora, voltando só a um tema anterior sobre o jogo de hoje, e com muito cuidado para não mexer com o humor do seu Mauro César, a gente estava falando do Roger Guedes. O Roger Guedes, para mim, hoje, pode se tornar o cara fundamental do Corinthians, porque se o gol do Flamengo, o Flamengo empaca na marcação do Corinthians, se o gol demora para acontecer, seu Mauro, obviamente vai se tornar cada vez mais irrefreável aquele ímpeto do Rodinei partir para cima, se tornar praticamente um ponta, virar um cara espetado na frente, abandonar totalmente as suas funções de lateral, marcador, e aí o Roger Guedes pode ser o caminho que o Corinthians não encontrou no jogo aqui de São Paulo. Ele ficou bem contido, né? Sim. E eu acho que... Porque era o Flamengo jogando fora. Sim, mas o Flamengo jogou dentro do campo do Corinthians quase todo o tempo, né? Eu acho que não vai mudar, não. Acho que não vai mudar. Se ele mudar o comportamento dele, acho que ele sai do time. Acho que o Dorival tira. Porque até na semana anterior, né, antes do primeiro jogo, ele passou o fim de semana treinando, né, os jogadores. E ficou claro ali, o Rodinei mais contido. Ele tem que descer, o Flamengo não tem um jogador que faça o corredor direito ali, então ele tem que apoiar. A questão é apoiar na hora certa, não largar a posição, não ser desgarrar da linha defensiva a todo instante. E tomou bronca até dos companheiros no jogo passado. Teve momentos ali que o Davi Luiz e outros reclamaram com ele, Thiago Maia.
Então, assim, o Rodinei vai ser vigiado pelos colegas, acho que o tempo todo, né? E tem que sobreviver com o Rodinei esse jogo. Lógico. Na final do Libertadores, aí passa a ter a opção do Varela, que é um lateral, que sabe que a posição dele é ali, na defesa, que apoiar o ataque é a segunda missão de um lateral e não a primeira, né? Foi coisa que o Rodinei aprendeu do jogo passado. Não sei se ele já esqueceu essa lição. Mas eu acho que ele vai ser muito vigiado pelos colegas. Você fala vigiado, achei engraçado, lembrei da história do Vampeta, que ele fala do Batata. Como é que é? Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído, né? Com sucesso. Espero que vocês tenham curtido aí, né? Eles falaram muito, debateram muito sobre essa situação entre Flamengo e Corinthians. A gente viu a zoação que o Vampeta acabou sofrendo aqui no Rio de Janeiro, né? Através de alguns torcedores do Flamengo, especificamente, mas faz parte da zoação aí. Outro ponto também, né? O Mauro César ele comentou no começo do nosso react aí, né? Sobre como o Corinthians deve se comportar no Maracanã, principalmente no primeiro tempo, entendeu? Na minha visão, o Palmeiras, na minha visão, o Corinthians, ele vai se defender totalmente, vai estacionar o âmbito lá atrás, vai tentar alguns contra-ataques, né? Quando surgir, principalmente nas costas do Rodinei, né? Quando o Rodinei tiver avançado, ele pegar um contra-ataque. Óbvio que o Corinthians não tem jogadores de muita velocidade, né? Vamos dizer assim, o Yuri Alberto, entendeu? Na minha opinião, é o jogador mais rápido do setor de ataque do Corinthians. Roger Guedes nem tanto. Adson, nem tanto também, entendeu? Então, o Yuri Alberto é o jogador mais rápido pra mim do setor de ataque do Corinthians. E o Corinthians vai buscar isso. Vai estacionando lá atrás. O Flamengo com a posse de bola, o Flamengo pressionando. O Flamengo vai tentar buscar o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Pra chegar no segundo tempo, né, ter uma garantia. O Flamengo abrindo o placar. O Corinthians, querendo ou não, vai ter que se expor para tentar o empatar. O Corinthians vai tentar se expor, né? Para tentar empatar, né, o jogo e levar para os pênaltis. E nessa oportunidade que o Flamengo pode chegar e tentar ampliar o placar para 2-0 ou 3-0, entendeu? Óbvio que o Corinthians, a intenção do Corinthians não é jogar no Maracanã de peito aberto. É se defender e tentar achar algumas falhas no sistema defensivo do Flamengo para tentar marcar um gol, né? Ou de falta, ou de escanteio, ou em si de bola parada especificamente, né? Então o Corinthians, a gente sabe como que foi no primeiro jogo. O Flamengo atuou mais no campo do Corinthians, entendeu? Teve alguns contra-ataques, né? A melhor chance do Corinthians foi aquele lance com a falha do Léo Pereira, que acabou o Thiago Maia dando um carrinho e interceptando a jogada, né? E o Corinthians criou mais nada. O Flamengo teve várias oportunidades de fazer o gol. O Cássio defendeu algumas foram para fora. E o Flamengo, se tivesse mesmo volume de jogo, ou superior, né? Quando o Flamengo joga em casa, tem um volume de jogo muito superior do que quando joga fora, né? Então, se o Flamengo tem esse volume de jogo, como teve contra o Atlético Paranaense e até o Inter, o Flamengo ser efetivo, né? Ter volume de jogo e ser efetivo, a mesma coisa quando foi com o São Paulo, né? No Morumbi, no primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo teve 4 oportunidades de gol e marcou 3 gols. Então, o Flamengo lá, ele não criou tantas chances, mas foi um time muito efetivo, foi um time mortal. Então o Flamengo tem que ser isso no Maracanã. Ser um time que tenta criar muitas chances de gol, ter volume de jogo e ser fatal. Para logo tentar liquidar logo o jogo e se possível, no segundo tempo, retirar alguns jogadores para poupando já para o jogo da Copa Libertadores. Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis aí. Vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal aí. A gente vai lá. É nóis aí, um abraço a todo mundo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal, né? A gente sempre fala sobre as notícias sobre o nosso Mengão. Tamo junto e é isso aí, nação. Valeu e deixe seu palpite aqui no comentário. Valeu, é nóis, valeu!